Aqui é monstro, monstro! Você tem coragem de resolver o exercício da FUVEST? Então vambora então! Fala pessoal, tudo jóia? Professor Ronaldo de Faria. E hoje vamos resolver exercício da FUVEST, né? Mas antes de mais nada, segue a gente aí nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e o nosso glorioso canal do YouTube. Ok? Então, povo, ajuda a gente aí, mano. Ajuda a gente a bater a nossa meta aí pra gente crescer forte e trazer mais conteúdo de qualidade. Ok? Então, pessoal, bom... Hoje vamos resolver um exercício da FUVEST, que caiu FUVEST 2020, ou seja, a prova aplicada no ano passado, no caderno V, ok? Eu vou tentar resolver vários exercícios da FUVEST também para estar apoiando vocês nos estudos. E esse daqui é bem interessante porque tem vários conceitos fundamentais da física. E aí a gente vai conseguir aplicar vários conteúdos interessantes. Ok? Então, vamos começar então a fazer esse exercício? Pega comigo aqui junto. É isso aí, pessoal. Vamos lá então, o exercício da FUVEST. Esse daqui é o exercício 2 do caderno V do ano passado, ok? Aplicado ano passado, mas a FUVEST é 2020. Equipamentos domésticos, chamados de vaporizadores para roupa, utilizam o vapor de água gerada de um sistema de resistência elétrica, a partir de água líquida. Um equipamento com resistência nominal de 1.600 watts, olhem bem esse dado, 1.600 watts, daqui a pouco a gente comenta mais, foi utilizado para passar roupa por 20 minutos. Opa, ele me deu uma potência nominal e me deu um intervalo de tempo, consumindo 540 ml de água, então ele me deu um volume de água também. Então, ele me deu potência nominal, me deu um intervalo de tempo e também me deu um volume de água consumido ao longo desses 20 minutos, ok? Em relação ao gasto total de energia do equipamento, o gasto de energia utilizado apenas para vaporizar a água após ela já ter atingido a temperatura de ebulição equivale a aproximadamente, e aí tem aqui as alternativas da A até a E. Note e adote, ele deu entalpia de vaporização da água a 100 graus Celsius, que é 40 kJ por mol. Ele me deu massa molar da água, 18 gramas por mol, e me deu a densidade da água, 1 grama por ml, que é basicamente 1 por 1. Ok? Então, vamos tentar entender como é que a gente vai resolver. Agora a gente vai discorrer todo esse exercício, eu vou tentar contextualizar o máximo possível de todos os conteúdos que a gente vem aqui, porque esse exercício traz muita conteúdo de física e não é só termodinâmica não, como todo mundo já olhou e falou, opa, entalpia tem termodinâmica no meio. Mas não é só termodinâmica, você vai ver que tem vários outros elementos da física que para você adotar ele, você tem que adotar vários outros elementos da física para chegar no resultado. Vamos lá então? Primeiro, vamos tentar entender a pergunta. E qual que é a pergunta? Em relação ao gasto de energia, ao gasto total de energia do equipamento, o gasto de energia utilizado apenas para vaporizar a água após ela já ter atingido a temperatura de ebulição. Então aqui está uma pergunta importante. Então o que a gente vai ter que analisar? O gasto total de energia, ou seja, o gasto total que esse equipamento gastou durante aquele intervalo de tempo, certo? E desse gasto total, quanto de gasto vai apenas para vaporizar a água? E qual que é a relação disso? Então, ou seja, quando a gente está falando em relação, vamos ter uma atenção especial. Então, a ideia é o seguinte, qual é a porcentagem em relação à energia total do aparelho? E é utilizada para transformar 540 ml de água a 100 graus Celsius em vapor. Então, ou seja, essa que é a pergunta. Então, qual é a porcentagem em relação à energia total do aparelho? É utilizada para transformar 540 ml de água a 100 graus Celsius em vapor a 100 graus Celsius. Então, todo esse contexto aqui está me referindo a isso. Eu quero saber uma porcentagem.
Então, olha só, vamos tentar entender as palavras-chave que apareceu aqui no texto, certo? Em relação, a razão, toda vez, com a graça do Senhor Jesus Cristo, toda vez que vocês ouvirem isso, vai vir uma iluminação, vai vir uma epifania e você vai lembrar que é uma divisão, ok? Sempre assim. Toda vez que tiver no meio da pergunta, em razão, em relação, a razão, é divisão. Então eu vou ter que dividir alguma coisa por alguma coisa. E o que eu vou ter que dividir então? Então vamos tentar construir o conceito da resolução. É basicamente o seguinte, se é uma divisão, eu tenho que achar a energia total consumida desse aparelho e a energia de calor latente dessa água, porque olha só, esse produto vai consumir X de energia durante aquele intervalo de tempo. E uma energia um pouco menor do que a energia total do aparelho vai ser apenas só para vaporizar a água. Então vale lembrar o seguinte, a energia de calor latente tem que ser menor do que a energia do aparelho. Porque se for maior, quer dizer que o aparelho está criando energia. E se isso acontecer, quer dizer o que você acabou de criar uma condição perfeita que não respeita mais as leis da termodinâmica. Então se você conseguir construir um aparelho viável que consome mais energia, ela gera mais energia do que consome, rapaz, você acabou de ganhar o prêmio Nobel. Então olha só, vai ser sempre nessa relação. Então, ou seja, essa relação sempre vai ser menor então a gente já sabe que esse valor vai ser sempre menor do que 100%. Mas lá nas alternativas tem todas as alternativas são menores do que 100%, então não dá nem para arriscar um chute só olhando isso. Mas a gente sabe que elas vai ser menor que 100%, ou seja, o calor latente, certo? O calor latente, o calor que a água vai precisar para vaporizar, ou seja, quando a água atingir a 100 graus Celsius em calor sensível, e eu vou ter que colocar em calor latente uma energia para fazer essa água a 100 graus Celsius transitar a vapor a 100 graus Celsius, ok? E essa é a energia do calor latente. E a energia consumida do aparelho? É a energia que ele consumiu ao longo desses 20 minutos de funcionamento. Então, por qual motivo? Basicamente o seguinte, então tudo indica que isso daqui nasceu de uma regra de 3, ou seja, a energia consumida do aparelho é o 100% de energia aplicada sobre ele. A energia da vaporização é menor do que 100%, mas é X%. Então essa razão, ou seja, essa divisão vai nascer dessa regra de 3. Então vamos entender aonde está o consumo da energia do aparelho, certo? O meu ΔE, que pode ser ΔQ, várias nomenclaturas, ΔW de work, porque sim, a definição fundamental de energia é a capacidade de alguma coisa realizar trabalho, e essa energia pode ser mecânica, pode ser cinética, pode ser térmica. Então, por isso que calor é medido em joules também, por isso que movimento de um carro é medido em joule, ou a quantidade de movimento assim de alguma coisa também pode ser medida em joules, que é força vezes o deslocamento. Então, nesse momento, quando eu estou falando de alguma coisa cinética, alguma coisa termodinâmica ou alguma coisa elétrica, eu posso utilizar o conceito de energia que é dado em joules, ok? E vamos tentar entender como eu vou calcular a energia desse aparelho, porque ele não me deu a energia, mas ele me deu a potência. Então, olha só, um equipamento com potência nominal de 1.600 watts. Foi utilizado para passar roupa por 20 minutos. Então, ou seja, ele me deu um intervalo de tempo e me deu uma potência. E por definição, o exercício não trouxe energia consumida, mas deu a potência nominal e o intervalo de tempo. Portanto, é possível calcular a energia consumida com esses dois elementos. Como, professor? Lembra daquela coisa que vocês calculavam lá no primeiro ano do ensino médio, ou às vezes até em ciências do ensino fundamental? O conceito fundamental de potência. Vamos relembrar o que é conceito fundamental de potência. A potência é a quantidade de trabalho ou de energia, de uma força, efetuado por uma unidade de tempo. Então, por definição, eu tenho que ter energia por intervalo de tempo. E qual que é a equação fundamental de potência? Variação de energia dividido pela variação do tempo. Eu não tenho a potência? Eu não tenho tempo? Eu posso calcular a energia por essa equação fundamental. Pô, professor, só isso? Só isso, não tem segredo não. Tudo aquilo que vocês aprenderam lá no básico, dá para utilizar. Legal? Só que tem um problema. Aqui,
a potência, que é dada em watts, né? A energia, que é dada em joules, e o intervalo de tempo é dado em segundos. A potência eu tenho em watts, até ok. Mas e o tempo? Não está em segundos, está em minutos. Mas, nossa senhora, que difícil essa conversão, não é verdade? Então, por definição, 1 watt é igual a 1 joule por segundo. Então, e essa energia dada em joules é o que eu posso calcular. E como é que eu vou calcular isso? É muito tranquilo, olha. Eu tenho a potência de 1.600 watts, eu tenho um intervalo de tempo de 20 minutos, e é só eu multiplicar por 60, né? Segundos, que vai dar os 1.200 segundos. Então, com essa relação, o que eu posso fazer? Eu tenho a potência, tenho a variação de energia que eu quero calcular, o intervalo de tempo eu tenho. O intervalo de tempo que está dividindo, eu passo multiplicando. Então vai ficar o quê? A energia consumida por esse aparelho durante este intervalo de tempo vai ficar quanto? Os 1.600 vezes 1.200, que dá 1.920.000 joules. Ou, que é o que a gente vai utilizar, 1.920 kilojoules. Por que eu converti em 1.900? Por que eu peguei 1.920.000 e converti para 1.920 kilojoules? Porque olha só, o próprio exercício, principalmente na parte da entalpia, ele deu a condição em kilojoules. Então, ou seja, se isso daqui vai subir de 1 milhão, qual que é a diferença? Não vai acabar sendo uma razão? Então é só dividindo, beleza? Se eu tenho unidade igual e se minha unidade igual e baixa, eu divido. Então, ou seja, se eu trazer um número menor, fica muito mais fácil calcular. Por isso que eu converti para kilojoules. Beleza, então? E o calor latente da água? Agora eu tenho energia do aparelho. Então, ou seja, o aparelho consome no total, durante esse intervalo de tempo, 1.920 kilojoules. Agora eu tenho que achar a energia que foi a energia consumida para transformar a água a 100 graus Celsius em vapor a 100 graus Celsius. Então o que ele me deu? Consumindo 540 ml de água. É um volume. E note e adote, ele me deu a entalpia de vaporização, que é 40 kJ por mol. Ele me deu a massa molar da água, que é 18 gramas por mol. E ele me deu uma densidade, 1 grama por ml. Ok? Então olha só, todos esses dados, volume, entalpia, massa molar e densidade, não são suficientes, quer dizer, são suficientes para eu calcular por calor latente, mas eu tenho que dar uma melhorada nesses dados, né? Porque olha só, vamos relembrar o que é esse conceito de calor latente. É a quantidade de energia térmica que é absorvida ou cedida por um corpo ou um sistema termodinâmico durante uma mudança de seu estado físico em temperatura constante, dado pela equação. Então o que quer dizer? É o seguinte, o calor latente, quando a água, por exemplo, atinge o ponto de ebulição, que é os 100 graus Celsius, ela não vai subir de temperatura até que toda essa massa de água que está no estado líquido se converta para o estado sólido, ou para o estado gasoso. E no ponto de fusão, que é o ponto 0 graus Celsius, se eu tenho gelo a 0 graus Celsius e eu tenho que continuar colocando energia sobre esse gelo, o que vai acontecer? Ele não vai ter variação de temperatura, ele vai manter essa temperatura 0 graus Celsius, só que essa energia vai ser suficiente para transitar do estado sólido para o estado líquido. E vice-versa, se eu tenho gás a 100 graus Celsius e eu tiro o calor dele, ele vai me tornar água a 100 graus Celsius. Se eu tenho água a 0 graus Celsius e retiro o calor dele, ele vai se tornar gelo a 0 graus Celsius. Essa que é a definição de calor latente. É a energia que eu coloco ou retiro para eu transitar a fase com temperatura constante. Então sempre vou ter que analisar esses dois pontos de temperatura que cada material vai ter, que é o ponto de fusão, onde ele torna do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, e o ponto de ebulição, que é o líquido para o gasoso ou o gasoso de volta para o líquido. E qual que é a equação fundamental? Calor é dado por M vezes H. Algumas pessoas também no ensino médio ensinam como M vezes L, né, que dá no mesmo, mas eu gosto de trazer isso daqui para a parte da química porque acaba dando uma entrelaçada melhor nos conceitos fundamentais que todo mundo aprende, porque afinal de contas a disciplina do segundo ano do ensino médio de física, quando trata de termodinâmica, os alunos também estão aprendendo entalpia e entropia
dos gases ideais em química, né? Ou em massas molares. Então, por isso que eu tento trazer o mais próximo possível para não ficar confundindo os alunos com sopinha de letrinhas, beleza? E vamos tentar entender então. Calor latente, que é que eu quero calcular em quilojoules, porque olha só, a energia no estado 1 que eu calculei lá atrás, eu dei em quilojoules, que é os 1920 quilojoules. Então eu quero que essa energia também me dê em quilojoules. Para depois eu dividir quilojoule por quilojoule, multiplicar por 100, ó, lim, achei a resposta. Então, neste caso, eu não vou adotar como Q, mas eu vou escrever como ΔE2, né? Porque eu coloquei dessa forma. Mas essa energia pode ser dado como ΔU, ΔE, Q, tanto faz, mano. A letra que você está indicando dá no mesmo, porque basicamente calor é energia, né? Você coloca o E de energia, então dá no mesmo. Massa. No meu caso eu vou usar em gramas, mas normalmente essa massa é calculada em quilogramas. E o H, que é a entalpia, que neste caso em particular eu vou usar em quilojoule por quilograma, mas normalmente a entalpia é dado por quilojoule por quilograma. Beleza? E como é que então eu vou ter que converter essas unidades? Porque lembra de uma coisa que eu não tenho porque eu não tenho massa, eu tenho volume, e ele me deu densidade. Então eu posso calcular massa com isso, né? E como é que eu faço isso? Se densidade é igual a massa sobre volume, eu tenho a densidade e eu tenho o volume, então massa é igual a quanto? A densidade vezes o volume, que nesse caso vai ser 1 vezes 540, que vai dar 540 gramas. Facinho, mamãozinho. E a entalpia? Ele me deu em quilojoules por mol, então neste caso em particular eu tenho que converter em quilojoule por grama. E como é que eu vou fazer isso? Bom, se eu pegar a entalpia que eu tenho e dividir pela massa molar, olha que maravilha, eu posso brincar com unidades de medida, certo? Porque ó, quilojoule por mol dividido por grama por mol, mol corta com mol, sobra então quem? Quilojoule por grama, que é o que eu quero. Então como vai ser minha entalpia? Vai ser 40 dividido por 18. Ah, meu professor, eu posso calcular aqui? Pode, vai dar, no caso aqui, 2,22222. Mas mantém assim. Por que mantém assim? Porque aí no momento que você colocar na equação, não vai fazer diferença. Ok? Vamos calcular então a energia do calor latente? Bom, a energia do calor latente, eu tenho que colocar a minha massa, que é os 540 gramas, a minha entalpia, que é o 40 sobre 18, certo? Que eu vou colocar aqui na equação, mol corta com mol, certo? Grama corta com grama, a unidade final vai aparecer em quilojoule. Então, respondendo aqui, ó, os 40 vezes 540 vai dar 21.600, dividido por quanto? Por 18. Fazendo essa continha, a gente vai chegar em 1.200 quilojoules. Vocês viram que facinho? Porque olha só, se eu tivesse pego os 40 e já dividido por 18, eu chegaria próximo do valor? Chegaria, mas eu jogaria um erro, eu jogaria um pouquinho de erro. Não faria muita diferença, porque aí você olharia para os dados e falar, ah tá, vamos arredondar para 1.200. Se você tivesse feito os 40 aqui dividido por 18 antes, e ter feito a conta, além da conta ser muito mais complexa, ela ia acabar dando 1.199, alguma coisa. Então aí 1.200. Se você fizer a conta dessa forma, você vai acabar chegando nos 1.200 redondo. Ok? Então, e a resposta? Bom, eu tenho a energia 1 agora. Eu tenho a energia 2. É só colocar na razão, beleza? É só colocar na minha divisão. Beleza, então? E vai ficar quanto? Os 1.200 dividido por 1.920. Quilojoule corta com quilojoule, então me torna um número adimensional. Vezes o 100%. E vai ficar quanto? 62,65%. Então, e a resposta que está muito mais próximo é a resposta da letra E, que dá 62%, a resposta mais próxima. Vocês viram que é fácil? É lógico que eu fiz toda uma volta para explicar o passo a passo do que eu fiz, da onde tirei os dados, mas basicamente vocês repararam que é para fazer no máximo 2 ou 3 contas. Com 2 ou 3 continhas vocês chegam na resposta final. É bem tranquilo. Vocês têm que continuar treinando isso. Beleza então, povo?
E para finalizar, vamos dar aqui um exercício extra, né, mano? Vai que a FUVEST olha pro meu exercício extra e fica feliz aí, né? Ó, fica a dica aí, hein, pessoal da FUVEST. Se quiserem que a gente escreva exercício pra prova, ó, tamo junto, hein, mano? Vamos dar esse extrinho aqui pra gente treinar? Conforme o exercício respondido, considere que o restante da energia seja utilizada para aquecer a mesma massa de água antes da vaporização, inicialmente a 25 graus Celsius, até a temperatura de 100 graus Celsius. Calcule a entropia em kilojoules por quilograma Kelvin durante o aquecimento. Considere um sistema perfeito conforme a primeira lei da termodinâmica. Bom, eu coloquei esse trechinho extra aqui porque se eu tivesse em sala de aula, eu daria isso daqui para os meus alunos dar uma quebradinha na cabeça a mais, assim, esse extrinha, né? E basicamente é o seguinte, lá no calor latente, vamos calcular calor sensível, por que não? E vale lembrar que se eu estou falando de um sistema que respeita a primeira lei da termodinâmica, ou seja, a conservação de energia, e eu estou falando que é um sistema perfeito, os 1920 kJ que está sendo consumido para a rede elétrica, ele tem que ser consumido de alguma forma, certo? Eu sei que 62,5% é só para vaporizar a água, mas e os outros 37,5%? Os outros 37,5%, obviamente, ele tem que fazer o quê? Aquecer a água em calor sensível, porque ele não coloca a água... Porque geralmente a gente não coloca a água a 100 graus Celsius. Você não vai pegar uma leiteira, colocar no fogo e quando ela estiver borbulhando, agora eu vou colocar no reservatório. Não. A resistência lá dentro, ela primeiro vai ter que fazer o quê? O aquecimento em calor sensível até chegar no ponto de ebulição. E aí do ponto de ebulição, aí sim calor latente. Beleza? Nesse momento agora vamos calcular o calor sensível. E se eu estou falando que é um sistema que respeita a primeira lei da termodinâmica, ou seja, a conservação de energia, isso quer dizer o quê? Que a quantidade de energia transferida, esse 37,5% vai ser dado em calor sensível. E vamos entender o que é calor sensível agora? Calor sensível é a quantidade de calor que é transferida entre os corpos, produzindo, assim, uma variação de temperatura. Então, ou seja, o que tem calor sensível? Eu mantenho o estado físico da matéria, ou seja, ele continua a sua mesma fase, porém ele tem uma variação de temperatura. O que isso quer dizer? Basicamente o seguinte, se eu pegar a mesma leiteirinha com água lá a 20 graus Celsius, 25 graus Celsius e colocar no fogo, quando ela atingir o ponto de ebulição, ela vai estar o quê? Líquido a 100 graus Celsius. Só que a energia que fez eu fazer essa variação de sair do 25 e chegar no 100, isso se chama calor sensível. Beleza? E é exatamente isso que a gente vai calcular. E como é que é dada essa equação? Geralmente todo mundo coloca como que macete, né? Mas vamos puxar aqui para química, né? Que esse calor sensível é dado pela massa vezes o S de entropia, beleza? Também já dando aquela dica para os futuros engenheiros, né? Que vão acabar usando as equações dessa forma, ou CP, né? Alguma coisa do gênero assim também, né? Se for calcular em sistemas térmicos ou termodinâmica 2 e por aí vai. Vezes a variação de temperatura. Então tenho a massa, tenho a entropia e tenho a variação de temperatura. Bom, eu tenho quase tudo, só que eu ainda não tenho calor sensível. E vamos tentar entender as unidades. O que? Calor sensível, que geralmente essa unidade é dada em quilojoules. A massa, a unidade fundamental, quilogramas, né? Por que eu vou, nesse momento, naquele outro momento eu usei gramas e agora eu vou usar quilogramas? Porque eu já quero dar a minha entropia na unidade final que eu quero. Que por sinal, a entropia ele me pede em kilojoule por quilograma Kelvin. Mas, poxa vida, eu vou ter que converter a temperatura? Não necessariamente, porque olha só, se você converter a temperatura final à temperatura inicial, você vai reparar que você vai acabar somando o quê? O 273. Então, numa variação, na conta de menos, se eu tiver a mesma variação em graus Celsius, é igual à variação em Kelvin. Então, nesse caso em particular, eu não preciso converter para graus Celsius. Pô, professor, sério mesmo? É sério, não precisa mesmo. Agora, se você chegar para mim e falar o seguinte, eu vou dividir, por exemplo, no ciclo de Carnot. Opa, ciclo de Carnot é uma divisão. Aí tem que converter. Mas nesse caso em particular, é só você converter. Mas professor, eu posso converter? Pode, é só você somar o 273 no 25 e depois o 273 no 100 e dá no mesmo. Beleza?
segue o baile. E a variação de temperatura, né? Temperatura final menos temperatura inicial, dada em Kelvin. E como é que eu vou gerar essa resposta? Bom, o calor sensível vai ser o quê? É a energia total, que é os 1920, menos o calor latente, que é os 1200, então, ou seja, os 720 kJ restante, que representa os 37,5%, é o calor, é a energia que eu coloquei na água para gerar o calor sensível, para sair dos 25 graus Celsius e bater nos 100 graus Celsius. E aí depois eu pego os 1200 e gasto para converter toda essa massa de água em vapor. E como é que eu vou calcular a entropia? Bom, entropia é bem tranquilo, mano. Olha só, eu tenho 720, certo? Lembrando da equação que calor sensível é igual a massa vezes a capacidade térmica sensível, ou a entropia vezes a variação de temperatura. Se eu pego a massa vezes a temperatura e passo dividindo, quem que eu acho? A entropia. E aqui eu já coloquei convertidinho. Bom, se 540 ml de água corresponde a 540 gramas, se eu dividir por 1000, ou seja, 0,25, é igual a quilogramas. E a variação de temperatura? Vezes quanto? 100 menos 25. Que nesse caso aqui vai ficar quanto? 720 dividido por 40,5. Que nesse caso eu posso aproximar para mais ou menos 17,78 kJ por quilograma Kelvin. Por que eu arredondei para 7,8? Porque eu vejo que essa divisão vai acabar dando uma dízima periódica, 17,7777777. Então 17,78. Beleza então, povo? Tudo tranquilo então? Entendemos aí como é que funciona esse passo aqui da calorimetria, desse exercício? Meus amigos, primeiro eu quero agradecer a todos aí por ter visto o exercício. Dúvidas, perguntas, questionamentos, coloquem nos comentários para ajudar a gente. Tragam outros exercícios também que a gente responde junto, beleza? Aí eu faço essa mini aula em resolução de exercícios. Então é isso, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e fiquem com Jesus. E é nóis, mano.